Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu faço parte da equipe de desenvolvimento do Sysfund e nesse vídeo a gente vai fazer um projeto de fundações em que as cargas verticais são baixas em relação aos momentos. Inclusive, a gente vai dimensionar algumas estacas a tração nesse mesmo projeto. Então vamos seguir o fluxo aqui de projeto no Sysfund. A primeira coisa que a gente faz é introduzir o SPT. É importante lembrar que a gente tem que ir com o SPT até o final na cota 50 metros. O próximo passo seria vir projeto completo e a gente colocar as cargas do projeto. É importante a gente colocar o título do pilar, a largura e o comprimento do pilar. Essa largura e o comprimento são as distâncias x e y. Por exemplo, 20 por 78, esse pilar está em pé. Se fosse 78 por 20, esse pilar estaria deitado. Então, sempre a distância em x, depois a distância em y no eixo local. Então, a gente tem aqui Fz, carga vertical, Fx, Fy, cargas horizontais e Mx, My, momentos. A gente tem aqui Fz todos positivos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Colocar compressão em todos eles. Se houver alguma estaca com reação negativa, o programa vai indicar para a gente. Então, como já está aqui, ok. O próximo passo é a gente definir os métodos semi-empíricos que a gente vai utilizar. Então, aqui a gente pode ligar o método que a gente quiser, né? Antunes e Cabral aqui ele vai usar só para hélice contínua. Nosso projeto vai ser em estaca escavada. Então, vamos deixar todos os métodos ligados como está aqui. Tá? Vamos definir, então, o tipo de estaca em análise isolada. Tipo de estaca está em hélice contínua. Vamos passar para estaca escavada sem lama. E a gente pode usar agora um comando chamado restaurar configurações, porque o programa vai adaptar melhor as configurações para a estaca escavada. Então é o FCK, né, o SPT crítico, então vai fazer uma série de configurações automáticas para a gente não precisar de fazer isso manualmente. Depois de restaurar configurações, a gente vem aqui em projeto completo e já vai começar a definir os diâmetros. Então eu vou fazer uma limpeza aqui desse painel para a gente poder fazer o projeto do zero. Então agora a gente coloca aqui no modo manual para a gente poder fazer a introdução de dados de forma mais rápida. Vamos utilizar diâmetro de 40 e 50, sem reduzir profundidade. 40 e 50. Se colocássemos, por exemplo, 40, 40 e 50, o programa iria reduzir uma profundidade e usar uma profundidade menor para o diâmetro de 40, mas nós não vamos fazer isso nesse projeto. Vamos colocar aqui o tipo de esforço axial compressão, lembrando que nesse painel não pode ter dois tipos de esforço, ou só compressão ou só tração. Então vamos utilizar o primeiro comando, que seria estimar cotas e resistências. Então o programa vai calcular a cota ideal, a cota crítica e a cota sugerida. A cota ideal é onde a resistência geotécnica mais se aproxima da resistência estrutural. A cota crítica é onde é considerado o SPT impenetrável, que no caso para estacas escavadas é 38 golpes, de acordo com o default do programa, mas tudo isso pode ser configurado. O programa vai sugerir a cota. Caso a cota crítica seja mais rasa do que a cota ideal, adota-se a cota crítica, sendo que a gente pode editar também a cota. Vai fornecer também a resistência estrutural e a resistência geotécnica, né, do diâmetro com a profundidade. E a gente pode editar também essa resistência. Pronto, então a gente já tem aqui a resistência estrutural do perfil de 40 a 63, do perfil de 50 a 98 toneladas, e a resistência geotécnica 18,4 e 23, né? 40 com 9 e 50 com 9. Vamos arredondar aqui para 18 e aqui embaixo vamos manter 23. Então o próximo comando que a gente vai fazer é gerar estaqueamento inicial por faixa de carga. Então o programa vai pegar e vai definir o estaqueamento inicial levando em conta só a carga vertical. Só que ele vai fazer isso de forma otimizada, ele vai dobrando os diâmetros, né, para encontrar o estaqueamento mais econômico. Então já definido aqui o estaqueamento, né, o estaqueamento inicial, todo o mapeamento também. Uma estaca de 40 com 9 metros tem 83% do projeto, uma estaca de 50 com 9 metros 10% e duas estacas de 40 6,67%. Então
já foi distribuído, né, aqui todo o estaqueamento. Se a gente verificar aqui o estaqueamento, ó, uma estaca de 50, a gente já tem todo o projeto distribuído. Só que não tem nenhuma edição e o projeto não está rodado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai processar a fundação. O processamento finalizou, a gente pode ver os erros que a gente tem. Em verificações, ó, armadura longitudinal excessiva, está passando o limite, o P1. Aqui também, deslocamento horizontal 2,64. Aqui reação máxima na estaca passou, deslocamento horizontal máximo também, e a SL, que é a armadura longitudinal. Aqui também erros, né? Então fica fácil de verificar os erros. O que a gente vai fazer? Então a gente vai lá no isolado, análise isolada, e vai ver, vai puxar cada pilar para a gente poder fazer a correção, tá? P1, vamos começar pelo P1. A gente coloca P1 e aciona o comando importar dados. Bom, o P1 está com uma estaca de 50. Vamos tentar passar para duas estacas de 50. Passou com duas estacas de 50. Vamos agora atribuir dados para o projeto completo. Então, o próximo pilar que a gente vai pegar é o P7. Vamos importar dados. Está com uma estaca de 40. Vamos tentar passar para uma estaca de 50. Lembrando que quando a gente muda o diâmetro, a gente tem que mudar manualmente aqui a resistência, tá? 23, para ela aparecer aqui no limite aqui. 1,88 também ainda não deu. Então vamos passar para duas estacas de 50. Agora passou. Então vamos atribuir dados. Então a gente vai fazendo esse procedimento. Vamos pegar agora aqui o pilar P23 para a gente fazer um exemplo. Importa os dados. Olha, o P23 está com muito problema, né? Momento de 12, carga vertical de 10. Realmente, então a gente vai fazer o quê? Uma de 40, vamos tentar passar para uma estaca de 50. Alteramos aqui a resistência também para 23. Ainda não passou na parte estrutural, então vamos passar para dois diâmetros de 50. Veja o que aconteceu. O esforço de compressão aqui está indicado em vermelho, significando que tem tração aqui, porque o V mínimo está dando menos 1,87. Então a gente passa aqui para tração. O programa já recalculou aqui a resistência à tração. E duas estacas de 50 passaria, né? Calculou aqui o comprimento do aço aqui, 7 metros. Então vamos fazer esse exemplo aqui com tração para exemplificar. Então a gente atribui dados. Vamos pegar o P30, importa dados. Uma estaca de 40, vamos tentar uma de 50. Uma estaca de 50 passou. Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar, com duas estacas de 40. Duas estacas de 40. Com 18. Passou. Vamos atribuir dados.
Bom, então depois de a gente ter feito todas as edições no projeto, a gente pode verificar aqui em editar estaqueamento, todas as edições foram feitas, olha, nessa coluna aqui à direita, tá? E rodamos o projeto e não há mais nenhum erro no projeto, como indica aqui, né? 0 erro, tudo certinho. A gente pode fazer todas as verificações, tudo passando, sem nenhum vermelho, tranquilo. Então, o próximo passo agora, eu vou mostrar agora relatórios, esse principal relatório aqui, relatório de detalhamento. Esse relatório, a gente tem 6 grupos estruturais e 8 grupos geotécnicos. Essa primeira coluna vai indicar toda a parte geotécnica, uma estaca de 40 com 9 metros, P2, P25, uma estaca de 40 com 9 metros, ele dimensiona o bloco também, por isso que às vezes dá uma diferença. Uma estaca de 40, 9 metros, outro tipo de bloco, estaca de 50, duas de 40. Então essa é a primeira coluna que é a parte geotécnica. E essas outras são as partes estruturais, ó. Então esse aqui é um grupo estrutural. O P12 e P19 vai ter diâmetro de 40 com 3 metros, 7 barras de 10, comprimento 3 metros e 21 N7 diâmetro de 5 a cada 12 estribos. E ele vem detalhando aqui, ó, todos esse grupo de pilares, 7 diâmetro de 10 com 4 metros, diâmetro de 5 a cada 12. Então a gente tem todos 6 grupos estruturais, ó, comprimento de 6 metros, comprimento de 8 metros, né, tudo certinho. Então esse relatório, só que a gente ainda não definiu as bitolas, então a gente tem que vir aqui e definir as bitolas para cada grupo estrutural. Vamos supor, aqui a gente está com 14 barras, eu estou querendo, vou colocar aqui diâmetro de meia, ele vai, naquele grupo estrutural ele já mudou, né, para 9 barras de meia, e aqui 10 barras de 10, aqui eu vou colocar nesses dois de 50 aqui, diâmetro de meia. Então ele já vai mudar, aqui no relatório de detalhamento, ele já mudou aqui, ó, para a barra de meia, tá vendo? Então cada grupo estrutural. Então na bitola também eu posso fazer a mesma coisa para estribos, olha. Então esse aqui é a cada 10, eu vou mudar aqui para esse aqui para 6.3 esse grupo. E aqui para baixo também. Aí vai ficar 6.3 a cada 15 e já mudei todos os grupos estruturais. O relatório já está todo pronto. E pronto, com esse relatório a gente já consegue fazer todo o detalhamento do projeto, né? Tem alguns outros relatórios também. Vamos ver os relatórios. Relatório de quantitativos, né? Já dá quantos metros lineares de estaca, volume de bloco também, volume de estacas. Relatório de blocos de fundação. Já tem agrupado os blocos de fundação com os esforços agrupados máximos, FZ, e os módulos máximos também de MX, MY, FX, FY, e o número de repetições. Fica bem fácil de detalhar um projeto de blocos aqui bem enxuto. E os outros relatórios que a gente já consegue ver também lá no projeto completo, mas são coisas específicas, né? Armadura SL, que é longitudinal, relatório de resistências admissíveis, que foi utilizada. Então é isso. Com um relatório de detalhamento a gente consegue fazer todo o detalhamento do projeto. Muito obrigado. Tchau, tchau.